Neste momento, Salmo número 6. Sejam bem-vindos. Vamos à palavra do Senhor. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito. De lágrimas o alago, de tristeza os meus olhos se consumem. Envelhece por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Seja envergonhado e fico extremamente perturbado todos os meus inimigos. Retirem-se no instante, cobertos de vergonha. Salmo de Davi. O salmista começa pedindo que o Senhor não repreenda na sua ira. Ele reconhece que pecou e ele recorre à misericórdia divina. E aqui está essa oração, esse cântico, em forma de oração, buscando o auxílio do Senhor. Vamos ao texto. O versículo 1 diz o seguinte: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ira e indignação não é maldade, não é perversidade. O salmista entende que é juízo. Como assim? Pela mão dos seus adversários. Versículo 6 diz que ele está chorando. Versículo 7 fala dos meus adversários. E ele vai prosseguindo no salmo. Ele entende que ele pecou e que através dos seus adversários o Senhor estava executando juízo para ele voltar. Ele foi afligido por homens como recompensa pelos seus pecados e ele está agora diante do Senhor pedindo perdão. Essa doutrina que Deus executa juízo por intermédio dos adversários, dos inimigos. Até Satanás está sob o controle de Deus. Não torna Deus, digamos assim, conivente com o pecado, com a opressão, com o erro. Apenas há uma recompensa. E louvado seja Deus, que a sua graça e a sua misericórdia de certa forma represa, senão nós seríamos consumidos pelos nossos muitos pecados. O salmista entende isso, que o agir dos seus adversários é de certa forma o juízo de Deus, e ele está ali pedindo socorro, pedindo perdão. O versículo 2 e o 3 diz assim: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Ele está pedindo para ser tratado conforme ele merecia. Ele sabe que errou. Porém, ele está pedindo para o Senhor ter misericórdia da sua vida. Até os seus ossos estão abalados. Qual o propósito do castigo de Deus? Tendo ele visto que ele está confessando pecados e entende que isso é um castigo de Deus. O propósito do castigo de Deus é humilhar a alma para prover arrependimento. Por que orar? Porque Deus ergue os caídos. Deus levanta os mortos. Deus é aquele que concede vida. Davi deseja o favor do seu Deus. Ele está afligido e ele pede a misericórdia de Deus. A angústia de alma
Ele diz que está com a fraqueza nos seus ossos. Ele disse: os meus ossos estão abalados. Fraqueza dos ossos. A sua angústia de alma é tão manha que ele somatizou, ele já sente no corpo. E ele diz assim: até quando adiarás a tua misericórdia? Não sofrimento alongado, mas é o suficiente para curá-lo. Às vezes o Senhor precisa nos barrar nos nossos pecados. E o inimigo, os inimigos, os adversários, quando se contrapõem de certa forma, é algo para nós refletirmos. O que está acontecendo comigo? O Salmo 6, versículo 4 a 5 diz assim: volta-te, Senhor, e socorre-me, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Ele deseja indicações da presença do Senhor. Ele deseja felicidade. E como é que ele vai voltar a ser feliz? Se ele for alvo da consideração divina, perceber-se perdoado, a esperança para ele. O versículo 5 diz: porque na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Ser salvo implica em gratidão, em celebração. Na terra dos viventes. Aqui, onde estamos vivendo. Porque o propósito de Deus para a humanidade, Isaías 43, 7, é glorificar a Deus. E aí o salmista diz: na morte não há celebração de ti. Ele não está dizendo que as pessoas que morreram não têm nenhum tipo de sentimento de louvor a Deus. Ele está falando sobre a terra dos viventes, esse momento em que ele está vivendo. Posteriormente, quando Davi envelheceu, ele morreu, passou pela experiência da morte, todos nós passamos. E ele morreu em paz, tranquilamente, porque ele estava perdoado. Ele poderia morrer tranquilo. Neste momento, a necessidade que ele sente de continuar na terra dos viventes e glorificar a Deus é para sentir-se perdoado. Ele está diante do Senhor com a sua culpa, pedindo por misericórdia. Porque o agir dos seus adversários o fez refletir e perceber que aquilo era consequência do seu pecado. Por que Davi ficou tão amedrontado diante da possibilidade da morte? Isso é algo que podemos perguntar. É preciso entender que no Antigo Testamento, a graça de Deus era meio obscura, não era tão claro essa questão do perdão, da graça de Deus, ela não havia sido revelada completamente. Em Cristo, no Novo Testamento, à medida que a revelação vai sendo expandida, fica muito mais claro. E o temor que ele sente, que depois da morte houvesse uma mudança para pior na religião, na questão da sua comunhão. Lembra? Ele estava sendo castigado. Naquele momento ele temia que se ele morresse naquele estado, houvesse uma piora na questão da religião, na sua comunhão com Deus. Ele queria morrer em paz consigo mesmo e com Deus. Aquele não era o momento. Uma outra coisa que se pode colocar é que a vida aqui é boa com a graça de Deus, apesar de todas as lutas. E o salmista roga: Senhor, perdoa-me, sara, castiga-me até onde eu mereço, que não seja alongado, que não seja insuportável, mas que o Senhor tenha misericórdia e me perdoe, e que a morte não me apanhe agora, porque eu preciso de convicções, eu preciso desfrutar do teu perdão. Sara-me, eu preciso estar com os justos, celebrando a tua graça. É sobre isso que ele está pensando, enquanto ele busca a misericórdia divina.
O versículo 6 e 7 diz assim: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhece por causa de todos os meus adversários. Ele diz: de lágrimas eu alago o meu leito. Há uma fadiga mental, o senso da ira divina. Na consciência do salmista há temores. Isso nos que temem o Senhor. Nos que temem o Senhor, quando se acha desobediência, mesmo em sua teimosia, há temores. Por isso que ele chora e alaga o seu leito. Os ímpios nem sempre. Muitos estão com a consciência cauterizada. Infelizmente não sentem, não tem mais esse senso do temor de Deus. Ele sabia, o salmista, que Deus estava desgostoso com ele. E isso estava o atormentando. Mas no versículo 8 a 10 ele diz assim: afastem-se de mim, todos vocês que praticam iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Seja envergonhado e fique extremamente perturbado todos os meus inimigos. Retirem-se no instante, cobertos de vergonha. Aqui nos versículos 8 a 10, o salmista já está robusto, cheio de segurança. Ele colocou tudo diante do Senhor e o resultado da sua oração é uma nova atitude. A graça de Deus é a única saída para os santos. Pecou? Coloque-se diante do Senhor, arrependa-se e tenha certeza que a sua oração vai ouvida. O Senhor é misericordioso e perdoador. Você só precisa arrepender-se e estar diante do seu Deus. O texto diz no versículo 8 que o Senhor ouviu a minha voz, a voz do meu lamento. O Senhor acolhe a minha oração. No 8, o Senhor ouviu a voz do meu lamento. No 9, o Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. 3 vezes o salmista reitera que o Senhor ouviu a sua oração. Ele havia sido perdoado. É uma confiança, é uma segurança no amor paternal de Deus. Colocar diante do Senhor as nossas dúvidas, as nossas transgressões, lamentar e chorar pedindo por transformação. Muda a situação, muda o ânimo. É para lá e só para lá que precisamos ir todas as vezes que sentirmos necessidade. Precisamos do Senhor. Precisamos ter a percepção da presença de Deus. O Deus que tudo vê, o Deus que nos ama, o Pai querido que nos perdoa, nos acolhe e nos ensina as veredas da vida. Davi sabia disso. Amém? Somos gratos ao Senhor porque o nosso Deus restaura, Ele é um Deus de oportunidades. Vamos orar e nos colocar na presença do Senhor, buscando compreender essas coisas. Obrigada, Jesus, pela Tua palavra, pelo Teu grande amor, porque o Senhor é bom. Nos dar a compreensão do salmista. Pai, Senhor, nos ajuda a entender que se pecamos, precisamos do Teu perdão. Que o pecado só nos destrói, leva à morte, nos deixa atormentados, nos traz consequências terríveis, dá oportunidade aos inimigos de virem sobre nós. Mas que o Senhor nos ajude para estarmos sempre na Tua presença e termos prazer na obediência. Mas, Pai, nos perdoa, ser misericordioso conosco, naquilo que praticamos, seja qual for o pecado. Nos ajuda, Pai, nos perdoa e nos transforma. Queremos estar na Tua presença e que Teu grande amor paternal. A Tua palavra diz que o Pai corrige os filhos que amam. Que Ele nos alcance, que sejamos corrigidos e restaurados
para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.